verdadeiro milagre o que está acontecendo agora em Brasília. Realmente uma excelente notícia nós vamos mostrar aqui. Isso só pode ser obra de Deus, o que está acontecendo hoje ali em Brasília e que vai mudar totalmente o rumo da política e do povo brasileiro para sempre. Nós vamos trazer aqui essa excelente notícia envolvendo Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula e Moraes também. Vocês vão ficar de queixo caído porque agora realmente o povo brasileiro tem o que comemorar. Vamos trazer essa matéria aqui. E ainda, nós temos outra matéria muito importante para tratar, porque um grande portal de notícias acabou de divulgar uma conversa, no mínimo cabulosa, entre Lula e Alexandre de Moraes. Nós vamos trazer isso aqui também neste vídeo. O Lula falou uma frase que realmente só isso já era para colocar metade da República no chão. E mais, nós vamos trazer aqui ainda a terceira matéria que diz respeito à delação de Vorcaro. Olha só, o ministro André Mendonça tem uma bomba e é uma vingança que ele tem contra os ministros do Supremo através dessa delação e você vai saber por quê, qual que é a carta na manga que o ministro André Mendonça vai jogar agora, aos 48 do segundo tempo. Pessoal, esse vídeo está sensacional. Vamos primeiro com uma excelente notícia aqui. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer. Realmente você tem que comemorar. Já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E isso só pode ser obra de Deus, pessoal. Realmente é maravilhoso. Confira esse vídeo aí e voltamos em seguida. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, pare agora o que você está fazendo, senta e assista esse vídeo. O vídeo é curto, 4 a 5 minutos no máximo, para você entender que nós estamos testemunhando um milagre. É uma interferência divina, é uma providência divina o que está acontecendo. Parece que 2018 está se repetindo. E eu vou provar para você. O instituto de pesquisa que mais acerta, aquele que você pode sempre confiar 100%, é Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas, ele vai em cima, ele tem um método de fazer a leitura que consegue acertar por diferença de décimos do que sai o resultado das urnas. Mas tudo bem, o Paraná Pesquisas, ele está sempre buscando a verdade. Pois bem, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse resultado que você está vendo pontilhado aqui é o resultado do Paraná Pesquisas nos meses de novembro até maio do ano de 2022. Então você pode ler aqui na legenda, Lula 2022, Bolsonaro 2022. Em 2022, o resultado que o Paraná Pesquisas mostrou de novembro até maio era Lula sempre na frente. Quando chegamos em maio, olha a diferença, Lula com 54, Bolsonaro com 45. Lembre-se, aqui era aquele período pós-pandemia que a imprensa e o sistema e o Moraes estavam mandando prender todo mundo que apoiava o Bolsonaro, censurando rede social, a Globo batia no Bolsonaro 24 horas por dia, era uma loucura. Eles conseguiram colocar Lula com 54, Bolsonaro com 45, no Paraná Pesquisas, a mais confiável. Por que isso aqui é relevante? Com isso aqui, nós batalhamos, nós fomos para as ruas, nós adesivamos nossos carros, a gente foi para a manifestação, a gente ia todo domingo para as manifestações e a gente conseguiu levantar o Bolsonaro e diminuir essa diferença lá para o mês de setembro, né? Lá para o mês de agosto. Por que eu coloquei essa tarja preta aqui que você está vendo? Tem uma tarja preta, você está vendo, né? Essa tarja preta que você está vendo é as eleições, os resultados do Paraná Pesquisa desse ano. Do ano de 2026. Em novembro, tá? Flávio estava com 44, Lula estava com 45. Então, tá vendo que aqui já não é linha pontilhada, tá vendo? Aqui é linha contínua. Linha contínua azul é Flávio, linha contínua pontilhada é Lula. Lula com 55, Flávio com 44. A diferença aqui era de 11 pontos percentuais. Aí chegou aqui no meio de novembro, já diminuiu um pouquinho, né? A diferença aqui já diminuiu 46 a 54. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu entre os meses de janeiro até março. De janeiro a março, janeiro, fevereiro, março. São 3 meses. De novo, gente, eu tenho que falar isso aqui. De novo, isso aqui não é um ano, não é 2 anos, são 3 meses. Olha o que nós conseguimos, olha o que Flávio, olha o que Lula, olha o que nós temos diante de nós. Em 3 meses apenas,
O Flávio subiu de 44 para 50 e Lula caiu de 55 para 49. Em 3 meses, nós temos isso aqui, ó. De novo, em março de 2022, a diferença do Lula para o Bolsonaro era de 11 pontos, tá? Em março de 2026, a diferença do Lula pro Flávio é de menos 1,2. Isso aqui, gente, isso aqui é um milagre. Isso aqui é o povo acordando. Eu que gosto de acompanhar pesquisas, eu tô te falando, isso aqui é simplesmente impressionante. É mérito do Flávio, dos militantes que apoiam o Flávio nas redes sociais, é mérito do próprio Lula. Lula tem feito uma cagada atrás da outra. Nós vamos vencer. Só precisa de você ajudar um pouco. Ajudar na campanha, ir para as ruas, militar nas redes sociais, falar do Flávio no seu meio de convívio, nos seus amigos, divulgar o conteúdo do Flávio, volte a seguir o pessoal da política, volte a militar, vá nos comentários, vá nas manifestações, ajude o candidato a Senado do seu estado. O Flávio vai precisar de maioria no Senado. Flávio e maioria no Senado, a gente salva esse país e prende essa bandidagem. Impeachment do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. O Flávio vai poder colocar até 5 ministros do STF. Já tem uma vaga vazia, tem 2 que vão aposentar e tem mais 2 que vão sofrer impeachment. Pelo amor de Deus, nós estamos agora diante de uma real possibilidade de reverter. A gente sofreu tanto por 3 anos, cara. Tantos momentos que a gente pensava, não tem solução, não tem como. Nós estamos arrebentados, já era. Tá aqui, ó. Aqui a solução aparecendo. Agora vamos pra cima. Terminei o vídeo, tô esperando. Vamos pra cima. A gente vai salvar esse país esse ano. Pois é, agora nós vamos mostrar outra matéria também muito importante, porque o portal Metrópolis, esse portal que tem credibilidade sim, ele na verdade ele nem tem lado. Ora ele bate na direita, ora ele bate na esquerda, mas ele acabou de divulgar agora uma conversa sinistra entre Lula e Moraes, e no meio dessa conversa o Lula falou uma frase que realmente, pessoal, até um cego enxerga o que está acontecendo hoje no Brasil, e isso aqui é um absurdo. Preste atenção, o pessoal ali da Rádio Auriverde vai trazer para nós aqui o trecho dessa conversa e você vai entender, agora tudo faz sentido e você vai entender isso agora. Confira aí. Pitoli, o presidente Lula teve um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recentemente fora da agenda oficial. A conversa, segundo fontes do Palácio do Planalto, aconteceu no início de março. A divulgação é do portal Metrópolis. A reunião ocorreu logo após o vazamento de uma série de materiais extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre eles, mensagens atribuídas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Na conversa, de acordo com auxiliares presidenciais, Lula teria indicado a Moraes que não pretende abandonar o ministro, que assumirá a presidência do STF em setembro de 2027. Como é que é? Lula diz o quê? Que pretende não abandonar o ministro? Isso, de acordo com auxiliares aí, Lula disse que não pretende abandonar o ministro Alexandre de Moraes. Mas Barros, não estou entendendo. Lula é do poder executivo, né? Isso. O Moraes é do poder judiciário. Pois é. E pretende não abandonar significa o quê? Você está fazendo merda e eu vou te proteger, é isso? Provavelmente. E o Lula disse que tem uma certa gratidão pelo Alexandre de Moraes por conta da atuação do ministro em 2022, né? Isso está na matéria? Tá. Aqui, ó, interlocutores de Lula lembram que ele é grato a Moraes pela atuação do ministro nas eleições de 22, que garantiu a posse do petista, e pela condução do magistrado no inquérito da trama golpista. Aliás, é o último parágrafo aqui. Que publicação? Que é isso aí, Barros? É CNN? Que é isso Metrópolis. Aí? Divulgação do Metrópolis. Divulgado agora pela manhã, inclusive. Metrópolis tá coluna do Igor Gadelha, tá? O Metrópolis está me dizendo que o Lula agradeceu Moraes pela eleição de 22. Isso. Pela atuação, né, do ministro. Por ter ferrado todo mundo, né, da direita, né? Olha, obrigado, Barros. Perdemos a vergonha na cara, né? Preciso tomar cuidado da forma, porque os caras podem achar que eu estou incitando, aquelas baboseiras, né?
Deu para entender que teve uma reunião fora da agenda. Aliás, reunião fora da agenda significa o seguinte: eu não posso contar para ninguém que eu estou me reunindo que eu estou me encontrando com aquela pessoa. Esse não poder anunciar fora da agenda oficial mostra que tem esquema, que tem coisinha debaixo do tapete, debaixo dos panos, né? Não é assim que falar? Debaixo dos panos tem coisa aí, né? Eu estou tentando dizer que diante do caos promovido pelas mensagens de Daniel Vocaro, que chegaram ao nosso conhecimento, via Malu Gaspar, em especial, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que Lula reconhece a sua gratidão por ter ajudado Lula durante o pleito de 22, só isso já é um absurdo. Só isso já é o suficiente para a gente falar o seguinte: espera um pouquinho, você está me dizendo então que o presidente da República é grato? Significa o seguinte: eu estou agradecido porque você fez algo por mim. O presidente Lula é grato pela conduta do ministro Alexandre de Moraes durante o pleito de 2022. Espera um pouquinho. A justiça, ela tem os olhos vendados, a estátua da justiça, da Débora do Batom, lembra? A justiça é a balança, com os olhos vendados para não escolher a quem. Se o presidente Lula é grato, é agradecido, significa que houve um desequilíbrio na balança. Lula foi atendido por Alexandre de Moraes durante o pleito de 2022. Quem disse isso é Igor Gadelha, na sua coluna, na sua publicação do Metrópolis. Aí no meio disso tudo entra um pagar de dívidas, entra um te ajudei em 22, me ajuda agora. E como que eu posso te ajudar agora, Moraes? Olha, a gente pode barrar a CPMI do INSS, a prorrogação, a gente pode inviabilizar a CPMI do Banco Master, aproveitando a covardia de Davi Alcolumbre. Imagina o que rola numa conversa. Amigo, eu imagino um inferno em festa, né? Eu imagino um inferno em polvorosa. Eu imagino assim: põe mais lenha na fogueira, esquenta essa caldeira. Imagine o inferno em festa, porque aqui promoveu-se um encontro fora da agenda de Alexandre de Moraes e Lula. Eu queria só saber o seguinte, é uma dúvida, não é retórica. Quem está pagando o favor de quem aí, hein? Lula pagando o favor de 22, né? Moraes, enfim, só que pagando o favor através de emendas, de todos os acordos, através da bancada. Ontem nós não conseguimos fazer a arte dos 19 parlamentares da CPMI do INSS que blindaram bandidos, ladrões de aposentados, pensionistas, porque a gente teve um problema com quem produz arte para a gente, um problema de saúde, mas já está se recuperando, né? Mas já a gente vai mostrar os 19 parlamentares da CPMI que muito provavelmente receberam a ligação do Planalto para dizer assim, ó, barra tudo aí, ninguém vai investigar nada do INSS, mesmo porque ali tem Lulinha, que participou do esquema com a Roberta Luxinga, tem o irmão, Frei Chico, irmão do Lula. Melhor a gente parar com isso aqui, não vai dar bom não, hein? A gente para com essa história aqui. Tá bom, Lula, a gente para com a CPMI do INSS para não acertar em cheio teu filho e você para a CPMI do Banco Master que vai me pegar. Porque tem mensagem minha com o Vocaro. Pô, eu preciso falar com o Tagliaferro. Eu vou mandar mensagem para ele. A gente tinha ficado de conversar ontem. Sabe o que o Tagliaferro me disse? Quando eu estava indo para o aeroporto? Quarta-feira. Caminho para o aeroporto. Eu disse, Tagliaferro, começo da semana a gente se fala. Vou mandar mensagem para ele agora. Ele tem um número do celular que era utilizado por Moraes. Porque o que aconteceu? Eu vou te contar aqui e o Tagliaferro conta melhor para a gente. Teve um momento que o celular do Moraes e o celular da Vivi
Barros, ouve essa história. O celular pessoal do Moraes e da Vivi, os números vazaram. Vazaram os números. Como vazaram os números, o ministro passou a usar o funcional do Supremo. Ministro que, inclusive, segundo Eduardo Tagliaferro, não usava o e-mail corporativo. Com qual intenção? Usava o e-mail, salvo engano, do UOL. Olha isso. Não usava o corporativo. Por quê? Né? Por que não usar o e-mail corporativo? Mas, enfim, o Tagliaferro se colocou à disposição, então, para contar para a gente qual era o número utilizado pelo ministro, que é o número que aparece, colocado nessa questão por Carlos Viana, presidente da CPMI, da finada CPMI, e pelo relator Alfredo Gaspar. Ambos trataram dessa questão do telefone funcional utilizado por alguém para conversar com o Vorcaro. E o Tagliaferro disse, é isso aí mesmo. É funcional porque em algum momento vazou o telefone do casal e o casal não quis mais usar telefone comum, foi pro corporativo, pro funcional do Supremo. Agora nós temos para trazer um outro fato importantíssimo, porque o ministro André Mendonça, que é o relator ali do caso todo do Banco Master, o rombo do INSS e toda essa confusão, pois é, ele tem uma carta na manga, algo que vai pegar de surpresa o Alexandre de Moraes. Talvez seja aí uma vingança. Alguns portais estão comentando isso como uma grande vingança do próprio André Mendonça. Confira aí a fala do André Marcília, advogado, jurista, que vai explicar o que o André Mendonça está preparando para o Moraes. Veja aí. Meus amigos, pode até parecer que o Mendonça deu um passo para trás, pode até parecer que o Mendonça recuou ou perdeu no tabuleiro, mas a gente precisa entender que a bola está com ele, é ele que escolhe o jogo e ele vai seguir essa linha que ele iniciou adotando de ir para cima, de ir para frente do Vorcaro. E aí eu vou te contar como que a delação do Vorcaro, orientada pelo Mendonça, pode colocar o ministro Moraes nas cordas. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Os bastidores dessa delação saíram na imprensa e o que é dito é o seguinte, que o André Mendonça quer que o Daniel Vorcaro responda na sua delação a duas essenciais perguntas sobre Alexandre de Moraes. A primeira pergunta, diz aqui a matéria, é a seguinte: o contrato com a Viviane Barsi de Moraes contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também os do marido, né? E a segunda pergunta é: o que o Alexandre de Moraes e o Vorcaro, afinal de contas, conversaram no dia 17 de novembro de 2025, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central? Das duas respostas depende o futuro do Alexandre de Moraes. E isso, meus caros, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa entender. É claro que a gente fica desanimado depois do que aconteceu na quinta-feira passada com a CPMI do INSS. É claro que isso daí é um banho de água fria em todos nós, um balde gigante de gelo, mas o André Mendonça, repito, é quem é o dono da bola. Ele tem a relatoria do Banco Master, do caso, e tem a relatoria do INSS. E é ele que vai agora comandar as delações do Vorcaro. Então, queridos, se a gente estiver só olhando para o que deu errado, não vamos enxergar o que está na frente. O jogo segue, o jogo continua e o André Mendonça segue empenhado de fazer com que esses casos se esclareçam. E o Moraes continua absolutamente enterrado nesse caso Master, nesse contrato da sua esposa, que ele provável ou supostamente pode ter tido alguma relação de advogar para o Vorcaro, o que é completamente ilícito, assim como o Toffoli pode ter relações com o Banco Master por ser dono do Taiaiá ou de cassino clandestino e assim por diante. Portanto, vamos seguir adiante. Se essas duas perguntas forem feitas mesmo ao Vorcaro, se perguntarem a ele sobre o Moraes e as respostas forem as que a gente obviamente sabe que ele tem para dizer,
o Moraes vai para as cordas. Isso pode ser, inclusive, uma vingança do Mendonça sobre o Moraes. Pode ser uma vingança do Mendonça a respeito do que o Moraes fez ou promoveu junto com a sua turma, né? Junto com a maioria que foi formada na semana passada de ministros que simplesmente estão destruindo o STF, pode ser uma vingança do Mendonça em relação a esses ministros. Vocês vão derrubar minha decisão? Maravilha, mas eu estou com a bola é minha, o jogo continua e eu então agora vou derrubar vocês. Derrubaram a minha decisão? Legal, agora eu derrubo vocês. Vamos aguardar. O Mendonça, eu vou dizer mais uma vez, é quem é o dono da bola. Então, pode ser que a turma se reúna para derrubar as decisões do Mendonça, mas ele segue sendo o dono do jogo. Pois é, pessoal, você viu no início desse vídeo o deputado Gustavo Gaia mostrando justamente a diferença entre a pesquisa, Paraná Pesquisa, né, o instituto que mais acerta, mostrando a diferença lá atrás em 2022, na corrida entre Lula e Bolsonaro, como eles estavam distantes, cerca de 11 pontos percentuais. Só que agora mostra que o Flávio Bolsonaro começa também a corrida distante do Lula, mas por incrível que pareça, nós não sabemos por qual motivo, se é esse desgoverno do Lula, se é a situação econômica do Brasil que vai de mal a pior, se é as interferências aí de Lulinha e do irmão do Lula, né, nesse aposentadão aí, o rombo dos aposentados, que fez com que a popularidade do Lula caísse tanto. Mas o que importa para nós é o seguinte, o Flávio Bolsonaro já ultrapassa o Lula nas pesquisas num segundo turno, já vencendo as eleições. E nessa mesma data do ano de 2022, quando aconteceu as eleições ali entre Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro não estava nem perto de ter a pontuação que o Flávio Bolsonaro tem hoje. Isso é sensacional, espetacular, pessoal. Se você gosta de números, se você acompanha os números, tá aí, ó, o Instituto Paraná Pesquisa, pessoal, preste atenção. Ele não é igual um Datafolha da vida, igual um XP da vida, não. Ele, na verdade, ele olha os fatos, os números, e ele foi uma das pesquisas que mais acertou. Teve outras pesquisas também, a Futura também acerta bastante. Agora, o Paraná Pesquisa sempre acertou tanto para deputado, governador, prefeito, os outros cargos, mas também para presidente. E agora ele aponta aí que no meio da corrida, nós estamos justamente no meio da corrida, faltando aí poucos meses para as eleições, o Flávio Bolsonaro passa na frente do Lula e isso está deixando o Lula, a esquerda e até ministro do Supremo desesperados de cabelo em pé. Agora, na outra parte aqui a gente mostrou a fala do Lula com respeito ao Moraes, que ele não vai largar a mão do Moraes, não vai deixar ele de lado, não vai abandonar o seu supremista ali do STF. Essa fala é, no mínimo, comprometedora. Agora, como que ele vai conseguir continuar segurando a mão ali do Moraes se ele sair, né, da presidência? Por quê? Nós já dizemos aqui, uma vez que der outubro ali no domingo à noite, o último domingo de outubro, quando no Jornal Nacional a Renata Vasconcelos ali, porque agora o William Bonner já até saiu, a Renata Vasconcelos der aquela notícia ali, temos um novo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Quando isso acontecer e que bater o martelo, o Lula perde totalmente os seus poderes e nunca mais vai poder se eleger como presidente e não tem sucessor nenhum porque o PT é fraco. Prova disso que nós mostramos aqui, trouxemos aqui, inclusive foi ontem, a pesquisa mostrando, né, a corrida aí para o Senado Federal em todo o Brasil, nos principais estados aí. Você vê que o PL e a direita está crescendo e pode pegar 2, 3 cadeiras aí em cada estado. Já a esquerda está morrendo, está caindo, com exceção de um ou outro estado ali, onde predominantemente o PT já tem a sua maioria ali, mas o que vai acontecer? Preste atenção, pessoal, preste atenção. Esse ano é um ano fundamental, é um ano mesmo crítico para o destino futuro do Brasil. Uma coisa é você ter o Lula no poder, o PT no poder, durante 22 anos, 23 anos, como eles estão, sem
prestar um serviço de qualidade para a população, e ainda assim eles conseguem eleger deputado, senador, vereador, prefeito, governador, ainda eles conseguem, porque eles estão no poder, né? E são 5 mandatos, então eles vão conseguindo. Isso aí, não só a máquina pública na mão, mas também um fundão eleitoral, horário de televisão, várias coisas, e até coisas que nós não podemos falar aqui. Agora, outra coisa é quando, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, nós não teremos mais o PT no poder ali em Brasília, e nunca mais vai ter, não tem nem mais chance de voltar. Aí, meus amigos, essas outras classes, né, que é os deputados, senadores ali no parlamento, os próprios governadores do PT que tem ainda, né, por incrível que pareça, tem estado que ainda elege o PT, e os prefeitos também espalhados aí pelo Brasil que são do PT, vão perder força e não vão conseguir se reeleger no próximo ano, tanto nas eleições municipais em 2028, mas também em 2030 as eleições federais. Ou seja, pessoal, o Brasil está diante de um divisor de águas, como nunca mais já teve. Por que que esse é um fato histórico? Lá atrás, em 2022, se o Lula tivesse perdido para o Bolsonaro e o Bolsonaro se reelegido, tivesse sido reeleito ali, ainda assim o Lula teria uma chance de entrar agora em 2026 como presidente. Porém, agora acabou. Ele vai fazer 80 anos e acabou, pessoal. Acabou. Liberdade total para o povo brasileiro, finalmente. E eu já vi alguns esquerdistas aí falando que se o Lula perder, eu vou sair do Brasil. Pessoal, compre a passagem antes. Compre a passagem antes para você pagar barato. Não deixa para comprar em cima da hora. Você sabe que quando você compra passagem de avião antecipada, você paga mais barato. Então, compre antecipadamente. Aliás, alguns estão falando que os próprios banqueiros, né, os banqueiros que são os multibilionários do país, que carregam esse país aí, na verdade, que mandam no país, né? Se você acha que é a classe baixa que manda, não é. Eles estão no topo da pirâmide. Parece que eles não querem o Lula no poder, hein? Parece que está fazendo mal ali para o sistema bancário, eles estão tendo prejuízo. Por quê? Olha só a última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sabe o que ele fez? Ele acabou de assinar ali, mandou executar uma multa bilionária. Bilionária. Sobre quem? Os caminhoneiros. Os caminhoneiros. Tudo por quê? Porque ele acha que no 8 de janeiro ali aconteceu uma intervenção ali dos caminhoneiros, nem parou o Brasil, nem parou nada, mas eles estiveram ali em Brasília e em outras partes no país também, fazendo os movimentos que eles fazem de parada ali para greve, para protesto, e aí uma multa multibilionária que vai ser dividida em toda a classe, já mandou executar. E por que eu estou falando que os banqueiros querem tirar o Lula e querem que acabe com tudo isso? Sabe por quê? Preste atenção, o Moraes está caçando briga com os caminhoneiros. Os caminhoneiros podem parar a qualquer momento para poder revidar essa multa. E com isso, quem perde popularidade, quem perde espaço é justamente o governo do Lula. E aí surge então aquele pensamento, será que aqueles lobistas multimilionários que tem em Brasília já fizeram contato ali no Supremo Tribunal para essa canetada do Moraes, justamente para poder levantar os caminhoneiros contra o desgoverno de Lula? Pois é, pessoal, muitas coisas acontecem em Brasília e a gente não fica sabendo. Agora, eu tenho certeza, pessoal, que aquilo que aparece na grande mídia, no SBT, na Globo, na CNN, não é 100% da verdade do que acontece nos bastidores ali em Brasília. Então já tem gente sabendo que o Lula vai sair e já tem gente fazendo a casinha ali para poder ocupar espaço, tá bom? Então, daqui a pouco o Flávio Bolsonaro vai começar a receber uns tapinhas nas costas de pessoas que o criticaram. E aí ele tem que ficar esperto e não fazer como o Jair Bolsonaro, né? Que foi amiguinho de muita gente, amiguinho de todo mundo e acabou preso, né? E se você não se lembra, o Ciro Nogueira estava do lado do Jair Bolsonaro o tempo todo. Agora está do lado do Lula. E vários outros deputados, senadores também fizeram a mesma coisa. Foram eleitos na garupa do Jair Bolsonaro e depois deram as costas. Flávio Bolsonaro tem que prestar atenção com respeito a isso. O que vai vir de gente para poder tentar tirar uma casquinha não está no gibi.
Olha só, nós vamos ficando por aqui. Eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui nesse canal. É muito importante você se inscrever para você ficar ligado nas próximas matérias que nós vamos trazer aqui. O YouTube não entrega os vídeos para todo mundo. Entrega primeiramente para quem é inscrito e depois para quem dá um like, para quem comenta. Então faça a sua parte. Se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário aqui. Escreva se você gostou dessa notícia. Flávio Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Aqui embaixo tem uma setinha pro lado, assim, do lado do botão de curtir, tem uma setinha. Se você clicar nela, você vai pro WhatsApp, pro Facebook e ali você entrega essa mensagem para todo mundo. Manda para todo mundo, manda para quem gosta do Bolsonaro, para quem gosta do Lula, para quem não gosta de nenhum dos dois. Talvez a pessoa gosta do Ciro Gomes, gosta do Ronaldo Caiado. Manda para todo mundo. Na dúvida, manda para todo mundo. Porque aí as pessoas vão saber que realmente, pessoal, tem gente falando aí que o Flávio Bolsonaro não vai chegar, não vai chegar. Você viu aqui na pesquisa do Paraná Pesquisa. Já passou o Lula e está ganhando distância. Vamos ficando por aqui e até a próxima.